E aí galera, tudo beleza? Rodrigo aqui com vocês, Movimento 90 Graus, falando de um assunto muito polêmico que a gente está vendo falar aí na internet, que é um dos discursos do Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, falando a respeito da construção, da formulação de uma nova ordem mundial. O Biden, no seu discurso, falou a respeito de paz, que ele vai ser um presidente que vai tentar restaurar a paz aí mundial, ele vai tentar englobar mais nações juntas. Nessa semana mesmo, ele teve um encontro aí com vários presidentes do mundo, eu não vou ficar falando nomes técnicos aqui, tá, pessoal? Tentou aí alianças com a Angela Merkel, tentou alianças com alguns outros países para fazer um bloco econômico e ideológico, tentando trazer aí novas perspectivas econômicas para o planeta. Ele não foi muito bem sucedido, mas já deu para ver a maneira com que ele tem tratado essa coisa. A primeira coisa que o Joe Biden assinou durante aí os primeiros dias da sua execução como presidente foi aquela lei falando que meninas trans podem jogar no time feminino, mesmo carregando biologicamente os genes masculinos, a força masculina e tudo mais. Então, assim, a gente está vendo algumas coisas falando a respeito dessa nova ordem mundial, a respeito de ideologias. Nós temos vivido já uma guerra ideológica aí durante o correr dos anos, Os governos de esquerda têm tomado conta. E aqui, galera, eu não quero falar para vocês assim, Rodrigo, você é de esquerda ou de direita? Cara, na hora de falar de esquerda e de direita, a gente vai para a Bíblia, a gente fica com o que a palavra de Deus nos ensina e a gente não pode limitar a Bíblia entre direita e esquerda. Nós temos que crer que ela é a palavra absoluta e a gente fundamenta as nossas ideias nela. Então, falando a respeito dessa nova ordem mundial, galera, o que isso vai significar? Nós temos percebido que vários têm sido os desastres naturais no mundo. Vários governos têm se posicionado em relação a ideologias que são contrárias à palavra de Deus. E isso está escrito na palavra. Está falando que todas essas ações vão acontecer nos últimos dias. Nós vamos viver tempos de uma falsa paz, onde um homem vai tentar promover isso em todo o planeta. Então, nós estamos vendo que todo o cenário está convergindo para essa falsa paz. Antes, também, galera, eu vou ser um presidente, o Biden falando, eu vou ser um presidente que vai governar para todos e vai tentar unificar o planeta. Então, as alianças, ele mesmo citou no seu discurso, as alianças que foram desfeitas na antiga gestão, eu vou refazê-las na minha gestão, para que a gente possa ter mais contato com outras pessoas, com outros povos e tentar promover a paz. Então, o discurso dele está voltado para essa paz mundial e aí fundamentado nas suas ideologias. As ideologias aí que são contrárias à palavra de Deus. E agora, o que a gente tem que ficar observando? O que a gente tem que fazer como cristãos? O que a gente tem que, qual é o nosso posicionamento como cristãos no meio desse cenário que está indo para um outro lado? Primeira coisa, isso já foi prometido na Bíblia. Isso é uma coisa que não dá pra gente evitar e que não vai dar pra gente mudar. Porém, não é por causa que não dá pra gente evitar e que não dá pra gente mudar essa situação que nós vamos nos posicionar de uma maneira diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos nos últimos dias. Haverá perseguição contra os cristãos. Isso está lá. Então nós precisamos saber que isso vai acontecer com a gente. Porém, nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus falou que nós precisamos nos posicionar com coragem, com alegria, E com força mesmo do Espírito Santo para resistir a toda e qualquer retaliação que nós vamos sofrer. Por que você não está falando só do Biden, da nova ordem mundial? Galera, porque esse é um assunto se a gente for aprofundar, dá pelo menos uns 15, 20 vídeos falando aqui. Porém, aqui eu quero colocar o nosso posicionamento como cristãos, como nós devemos agir no meio desse cenário, nos posicionando, abrindo a boca, falando do evangelho, evangelizando pessoas, cumprindo o ID do Senhor Jesus. E às vezes, se eu não estou nessa condição ainda de estar cheio do Espírito Santo e estou vendo que esse cenário está caminhando para o fim do mundo mesmo, para o final de todas as coisas, eu preciso restaurar minha vida com Deus. Arrepender mesmo dos meus pecados, arrepender das coisas erradas que eu estou fazendo, buscar a ajuda de Deus, dos irmãos, da igreja, para que a gente possa mesmo viver uma vida de acordo com a palavra de Deus nesses últimos dias.
Galera, imagina, cara, desde o Novo Testamento, as pessoas falam que já estão vivendo os últimos dias. Passaram-se 2000 e poucos anos. Imagina agora se nós não estamos mais perto do fim. Se antes já está falando, não, nós estamos vivendo os últimos dias. Imagina agora, cara. O que nós estamos vivendo agora? Esse cenário, essa guerra ideológica que a gente está vivendo, onde diz respeito a, cara, você tem liberdade para falar tudo aquilo que você pensa, mentira, porque tudo aquilo que a gente pensa que é contrário àquilo que está sendo pregado a respeito de um racismo, a respeito de ideologia de gênero, a respeito de um amor que eles colocam, desconstruíram o significado verdadeiro de amor de acordo com aquilo que nós acreditamos, e eles querem que a gente engula isso. E se a gente pensa diferente, nós somos perseguidos, nós somos errados, nós somos opressores, porém eles que estão oprimindo. Então, assim, é necessário haver um respeito. Eu, assim, sinceramente, eu não vejo que isso vai mudar, que as pessoas vão se respeitar umas às outras, porém nós como cristãos precisamos nos posicionar para alcançar essas pessoas, amar essas pessoas, mas com a nossa convicção muito bem estabelecida, para que a gente não caia lá no viés, onde Jesus falou, o amor de muitos se esfriará, até mesmo dos escolhidos. Então, que a gente guarde o nosso coração no Senhor, nos arrependamos dos nossos pecados, porque, cara, o homem, entre aspas, mais poderoso do mundo hoje, disse nos seus discursos que vai tentar causar essa nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é uma ideologia totalmente fora do cristianismo, fora da palavra de Deus. Ele já mostrou lá no seu discurso que vai tentar misturar a Bíblia com suas ideologias, então pessoas que não sabem Bíblia podem ser enganadas pensando que estão fazendo certo, porém estão andando por um caminho totalmente diferente do que a Bíblia realmente diz. E nós precisamos nos posicionar quanto a isso, falando do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Qual que é a melhor forma de tirar uma mentira de jogo? Falando a verdade. Qual que é a melhor forma de transformar uma situação mentirosa em verdade? Falando a verdade. Trazendo a perspectiva de que existe uma verdade, de que existe transformação em Cristo Jesus, de que existe uma vida de paz, tranquilidade, sabe? E também de alegria em meio à perseguição quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, se nós estamos vivendo esse cenário de fim de mundo, nós estamos vivendo esse cenário de, sabe, cara, tá acabando mesmo, tá sendo perseguição, tá sendo tranheira, que a gente venha a firmar os nossos pés em obediência à palavra de Deus e aquilo que Ele colocou nos nossos corações, nos posicionando como cristãos, pregando o Evangelho e trazendo uma nova perspectiva de visão e vida para as pessoas ao nosso redor no tempo que se chama hoje. Então, é isso aí, galera. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa o seu comentário aí no vídeo, se você tem dúvidas, se você quer saber mais coisas, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e compartilhe ele também aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, com a galera que você conhece e que precisa ter esse pensamento renovado. Deus te abençoe, valeu, falou!